Fala pessoal, tudo bem com vocês? As notícias são boas, hein? Duqueiroz de titular na Argentina e um time fortalecido diante do Boca. Vamos conferir a escalação? Será que o William joga? E o João Vitor vendido por muita grana, sério. Aumentou o valor daquele que a gente imaginava dos últimos dias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, vamos começar com essa venda do João Vitor, que eu não tive tempo de falar ainda, né? Ele estava sendo disputado por Porto e Benfica, e o Benfica chegou com tudo para levar o jogador, mandou um emissário até o Parque São Jorge para negociar diretamente com os dirigentes do Corinthians e acabou levando o zagueiro de 23 anos. Ainda não levou, ele deve viajar semana que vem para fazer exames médicos e tudo mais, e também havia uma expectativa, uma dúvida se ele viajava para a Argentina para poder jogar nesse jogaço, jogo do ano, jogo decisivo contra o Boca em La Bombonera, um Boca que vai com força máxima, titular, tá em crise também, perdeu pro Banfield na sexta-feira no Campeonato Argentino por 3-0 em casa com time reserva, né? Então a torcida tá pedindo muito por essa vitória e o Corinthians sabe que vai enfrentar uma guerra lá no estádio argentino, que já é talvez o estádio mais, digamos, inóspito, né, para você enfrentar, para você encarar dentro da América do Sul. É muito difícil jogar lá. E o Corinthians tem boas notícias. A primeira delas, que eu estava falando do João Vitor, é de que ele viaja sim. Ele está se recuperando, né, de uma lesão no tornozelo, mas a informação que a gente tem é que ele treinou normalmente e deve ir para o jogo, vai viajar e tudo, deve jogar normalmente, o que trata-se de um grande reforço, né? O João Vitor mesmo assim vendido ao Benfica. Eu estava falando sobre a venda dele, né? A gente tinha uma especulação, pelo menos a informação publicada anteriormente, de que o Corinthians não abria mão de 7 milhões de euros pelos 55% que o clube detém dos seus direitos econômicos. O Corinthians detém 55% e o Coimbra, de Minas Gerais, que é um clube formador, detém os outros 45%. O Corinthians não abria mão do seu valor. Como é que funciona essa negociação? Ah, mas quanto que ele custou na verdade? Quando o clube ele detém a maior parte dos direitos econômicos do atleta, ela vai lá e essa equipe, né, e chega lá para os dirigentes, né, da equipe interessada e fala o seguinte, ó, por essa porcentagem aqui eu quero tanto e eu não abro mão desse tanto. O restante você negocia com o Coimbra, com o atleta, com os empresários dele, eu quero esse valor aqui. E o Corinthians conseguiu, segundo o Luiz Pinto Coelho, que é um jornalista lusitano, 9 milhões de euros. O Corinthians conseguiu vender a sua parte de 55% dos direitos por 9 milhões de euros. Gente, isso é muito dinheiro. A cotação do euro caiu nos últimos dias. Hoje eu pesquisei, estava 5,54 para cada real. 5,54, R$ 5,54. Na conversão, isso dá 50 milhões de reais. Por 55% dele, que é todo o montante que o Corinthians tem direito. 9 milhões de euros, 50 milhões de reais. O Corinthians vai embolsar só para ele por um zagueiro de 23 anos, titular do time, com potencial e tudo mais. Mas vamos combinar que um valor desses você não pode, né, dispensar. O Corinthians já estava negociando por 7 milhões e conseguiu, segundo o jornalista português, 9 milhões de euros. Ainda assim, o Corinthians ficaria com 10% de uma mais-valia numa venda futura. O que significa isso? Ele está sendo vendido num valor, num montante total de 10 milhões de euros. Se o clube negocia ele por 20 milhões numa outra transação, desses 10 milhões de diferença, o Corinthians tem ainda 10% para poder receber. Aí o Coimbra, pelas informações, vendeu 25% do que tinha direito, dos 45%, e vai ficar com mais 20% do jogador. Esses 25% que o Coimbra vendeu, cerca de 1,5 milhão de euros, que também é uma grana considerável aí para um clube formador, e ainda fica com uma parte, né, para uma futura venda. Então assim, gente, não dá para discutir a venda do João Vitor, foi uma baita venda mesmo que fez a equipe do Corinthians. E ele vai para a Argentina e deve ser titular. Aí tem o seguinte... O setorista do Corinthians na Rádio Transamérica, o Marco Belo, postou um time que treinou com o Vitor Pereira antes da viagem para Buenos Aires. Esse deve ser o time titular, pelo menos foi o time que treinou antes da viagem. Cássio no gol. Eu tinha projetado mais ou menos essa equipe ainda depois do jogo de sábado contra o Fluminense, né? Naquela preocupação, como é que será que vai o time? Eu tinha projetado esse time. Cássio, Rafael Ramos na direita, João Vitor e Raul Gustavo zagueiros,
e o Fábio Santos na esquerda. Esse foi o time que treinou. Meio de campo, o Duqueiroz titular, essa é a baita notícia, essa é a grande notícia. Victor Cantillo, na verdade o Cantillo de primeiro e o Du ali, né, fazendo a ponta do tripé juntamente com o Giuliano. Du, Cantillo e Giuliano, Cantillo, Du e Giuliano. Piton, Lucas Piton, foi o time que treinou, tá? Gustavo Mantuan e Roger Guedes. Pode ser também num sistema 3-5-2. Porque aí você tem o João Vitor, o Raul Gustavo e o Fábio Santos como 3 zagueiros, abre o Rafael Ramos de ala, o Piton de ala pela esquerda, o meio ali você recheia, né, com o Cantillo, o Du e o Giuliano, com o Roger Guedes e o Mantua lá na frente, 3-5-2. Na verdade, esse sistema ele se modifica muito ao longo do jogo e é por isso que o Vitor tem tanta confiança no Piton, porque ele pode fazer a função de um ponta, como pode fazer a função de um ala e pode recompor também para auxiliar o sistema defensivo ali pelo lado direito. Eu gosto desse sistema, acho ele bem equilibrado. Então, pode ser dessa forma. Agora, o Marcelo Braga foi quem conseguiu essa informação, o setorista do GE, de que o Du vai para o jogo, vai de titular. O mesmo Marcelo Braga conseguiu a informação de que o William, segundo uma fonte, sente dores até para dormir. Porém, o Marco Belo, que tinha postado esse time titular, disse que o Fagner e o William treinaram. Foram para campo e treinaram no time reserva. Ou seja, eles estão em campo, eles treinaram. Agora, resta saber se eles terão condições. Já o Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, ele disse que o Gil, o Fagner, o Du também, o Renato Augusto, o William, o Mosquito e o Rafael Ramos, o Ramos aqui e o Du, para mim, são as novidades, né? Porque eles treinaram entre os titulares. O Salazar disse que esses caras ainda farão um teste antes do jogo. Então, o que tem a possibilidade, inclusive, do Renato Augusto, do William, eu acho que para banco de reservas. Aí é uma leitura que eu estou fazendo. Se esses caras forem viajar, e pode ser que eles não tenham condições, serão cortados até do banco. Mas se eles tiverem a mínima condição, o Vitor pode levá-los para o banco de reservas para colocá-los pelo menos alguns minutos no segundo tempo, porque a gente sabe que o jogo não vai ser fácil, né? Então você vai precisar da sua maior qualidade, do seu maior esforço, do seu maior sacrifício. E eu tenho certeza que esses jogadores, especialmente o William, né, que está fazendo um trabalho fora do campo, assim, a semana inteira para se recuperar a pleno, a ponto de estar em condições. Só que a gente não sabe se vai ser o suficiente. É uma região muito sensível, vocês viram que ele tentou continuar no jogo, o ombro deslocou de novo, então tem que ter todo o cuidado, assim. Se ele tiver disposto, se ele tiver né, se sentindo à vontade, se sentindo bem, eu ainda assim não acho que ele vá de titular. Acho que ele fica para o segundo tempo. E aí vamos combinar que esse time aqui tá interessante, né? Cássio, Ramos, João Vitor, Raul Gustavo e Fábio Santos, Cantillo, Duqueiroz, Giuliano, Piton, Mantuan e Roger Guedes. Nessa vaga do Piton, poderia ser o Adson, poderia ser o Mosquito se tivesse condições, mas eu acho que ele está pensando justamente pela disciplina tática do Piton, que pode voltar, pode recompor, pode fazer uma combinação pelo lado esquerdo ali, seja com o Giuliano, seja com a própria subida do Fábio, seja com o facão do Roger Guedes, e pode ser um ala também, quando o Corinthians ataca, ele vira um ponta ali pelo lado. Por isso, para mim, é a escolha do Piton. Claro que ainda reinam muitas dúvidas, né, gente? Mas a informação de que o Du vai pro jogo, vai de titular, e que esse time aqui treinou entre os titulares, eu acho que já dá esperanças de uma força muito maior daquela que se imaginava. Porque depois do jogo contra o Boca na ida e depois do jogo contra o Fluminense, a preocupação era muito grande, né? Meu Deus do céu, o Corinthians não vai ter time para colocar em campo diante de um Boca titularíssimo, força máxima na casa dos caras, dá para competir. E aí vai depender muito, não vai ser fácil o jogo, né, gente? Mas vai depender muito da entrega desses caras, né? Da competitividade, de vender muito caro, a derrota faz parte. Se ela vier, esses caras vão ter que vender muito caro essa derrota e pela qualidade que eles têm, pela qualidade, o Corinthians pode fazer um bom jogo, quem sabe buscar uma vitória, quem sabe levar para pênaltis, enfim. Eu acho que o jogo virou. Eu acho que o Corinthians conseguiu recuperar, pelo menos no esforço, no sacrifício que seja, mas pelo menos conseguiu ganhar uma sobrevida, que seja na esperança, que seja na expectativa, para quem sabe buscar essa classificação. Você tá otimista? Acha que dá? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!